Galera do nono ano, vamos dar continuidade ao conteúdo de Química, né? Onde na última aula eu falei sobre distribuição eletrônica. E aí ficaram algumas dúvidas ainda para a gente verificar com relação à distribuição dos elétrons no átomo, né? Dúvidas como, por exemplo, termos como camada de valência e elétrons de valência. Camada de valência, pessoal, é a camada mais externa ou a última camada ocupada por um átomo durante a sua distribuição eletrônica. Então, se eu perguntar aqui, nesse exemplo do átomo de potássio, qual seria a camada de valência? É a camada M. Por quê? Porque é a última camada que abriga os elétrons. Lembrando que eu já falei sobre distribuição eletrônica e eu falei sobre as camadas que os elétrons podem comportar durante essa distribuição. A camada K, 2 elétrons, a camada L, 8, a camada M, 18, a N, 18, a O, 32, a P, 18 e a Q, 8. Então, essas são as 7 camadas eletrônicas e o número de elétrons que cada camada comporta. Então, se eu perguntar de vocês qual é a camada de valência, seria M para o potássio. Agora, se eu perguntar quais são os elétrons de valência, 1 elétron, tá? Se eu perguntar do xenônio, com relação ao xenônio, qual é a camada de valência, é a camada O. Mas se eu perguntar quais são os elétrons de valência, seriam 8. Então, tem essa diferençazinha aí entre camada de valência e elétrons de valência. Outra coisa, uma dúvida que vai surgir para vocês. Eu acabei de falar na aula anterior que a camada N comporta 32 elétrons. Então, o normal seria aqui não ficar somente 18, ficarem 26 elétrons. Só que existe uma regra na química quando a gente trata com distribuição eletrônica. A última camada, ela não pode ficar com mais de 18 elétrons e a penúltima não pode ficar com mais de 18. Então, eu tenho que distribuir esses 26 elétrons nas duas últimas camadas, onde a N vai ficar com 18 e a O vai ficar com 8. Isso vai seguir uma regra da química chamada regra do octeto, que para os átomos adquirirem estabilidade, eles têm que adquirirem 8 elétrons na sua última camada, que é a chamada camada de valência. Ok? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre semelhanças atômicas, que são as semelhanças entre os átomos. Existem 3 classes de semelhanças atômicas que tratam da semelhança entre os átomos, que são os isótopos, os isóbaros e os isótopos. Vamos falar sobre cada uma delas de forma específica. Vamos falar primeiro sobre os isótopos. Os isótopos, eles são átomos que apresentam o mesmo número de prótons e, consequentemente, o mesmo número atômico. Lembrando, isso que eu já falei na aula anterior também, que quando um átomo ele não é um íon, ele vai apresentar o número atômico igual ao número de prótons. Então, se ele adquirir o mesmo número de prótons, consequentemente, ele também irá ter o mesmo número atômico. A segunda classe, que são os isóbaros, são os que vão apresentar o mesmo número de massa, tá? Lembrando que na representação atômica, da representação atômica de qualquer elemento, o número atômico se encontra sempre embaixo e o número de massa vai se encontrar sempre em cima. Então, nos isóbaros, que eles têm o mesmo número de massa, eu dei o exemplo aqui do carbono e do nitrogênio. Ambos vão ter 14 de número de massa, só que eles têm números atômicos diferentes. Então, esse é um exemplo de isóbaro. Isótopo, o mesmo número atômico, e isóbaro, o mesmo número de massa. E a última classe, que é a classe dos isótomos, são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Aí vai entrar aquela formulazinha que a gente diz que A é igual a Z mais N, ou seja, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Qual o número de massa do nitrogênio? 14. Então, eu substituo aqui na fórmula. O número atômico é 7, o número de nêutrons eu vou descobrir. Então, o número de nêutrons vai ser 14 menos 7. Então, esse átomo de nitrogênio vai ter 7 nêutrons. E para o carbono, eu vou executar a mesma fórmula. Então, o número de massa vai ser 13, o número atômico 6 e o número de nêutrons eu vou descobrir. Então, nêutrons vai ser 13 menos 6, então o número de nêutrons é igual a 7 também. Isso prova que esses dois átomos são isótomos, pois possuem o mesmo número de nêutrons.
Exemplo de isótopo, eu tenho o prótio, o deutério e o trítio, que são 3 classes do átomo de hidrogênio, tá? Exemplos dos isóbaros, eu botei o carbono e o hidrogênio, só que esse carbono aqui ele é radioativo, tá, pessoal? Porque na tabela periódica, geralmente o carbono ele tem 12 de número de massa, só que como ele está radioativo, ele tem um número de massa maior. E para isótopo, eu tenho um exemplo aqui do nitrogênio e do carbono radioativo também, porque normalmente ele teria 12 de número de massa, só que aqui ele irá ter 13, tá? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua, falando sobre subníveis de energia.